Olá, seja muito bem-vindo ao nosso plano de leitura da Bíblia. Estamos lendo toda a Bíblia em um ano. Que bênção, que alegria estarmos nessa jornada juntos, ok? Nós estamos passando pelo livro de Ezequiel e livro de Salmos. Então anote aí os capítulos do dia, já prepare o seu ambiente, já junte aí a família, se você conseguir, puder. Se você está em trânsito também, vem com a gente, abre o seu coração, tá bom? Se você é novo no canal, clique no botão inscreva-se, aperta aí o sino de todas para você receber as notificações quando liberarmos material. Os capítulos de hoje são Ezequiel 17 e 18 e Salmos 107. Vamos começar então? Vamos em frente? Ezequiel 17, verso 1, nós lemos. Recebi esta mensagem do Senhor, filho do homem, apresente esta parábola e conte esta história ao povo de Israel. Transmita-lhes a seguinte mensagem do Senhor soberano. Uma grande águia, com asas grandes e penas longas, coberta com plumagem de várias cores, veio ao Líbano, agarrou a ponta de um cedro e arrancou seu galho mais alto. Levou-o para uma terra de comerciantes e plantou-o numa cidade de mercadores. Também levou da terra uma semente e a plantou em solo fértil. Colocou-a junto a um rio largo, onde pudesse crescer como um salgueiro. A planta criou raízes, cresceu e se tornou uma videira baixa, mas espalhada. Os ramos se voltaram para a águia e as raízes se aprofundaram no solo. Produziu ramos fortes e deu brotos. Então surgiu outra águia, com asas grandes e muita plumagem. A videira lançou raízes e ramos na direção dela, em busca de água. Embora já estivesse plantada em boa terra, e tivesse água com fartura, para que crescesse e se transformasse numa bela videira, e produzisse ramos e frutos. Agora, portanto, assim diz o Senhor soberano: acaso essa videira prosperará? Não, eu a arrancarei pela raiz, cortarei seus frutos e deixarei que suas folhas murchem. Eu a arrancarei facilmente. Não será necessário um braço forte, nem um grande exército. Mas quando a videira for replantada, acaso florescerá? Pelo contrário, murchará quando o vento do leste soprar contra ela. Morrerá na mesma terra onde havia crescido. Então recebi esta mensagem do Senhor. Diga a este povo rebelde: vocês não entendem o que significa essa parábola? O rei da Babilônia veio a Jerusalém e levou o seu rei e seus príncipes para a Babilônia. Firmou um tratado com um membro da família real e o obrigou a jurar lealdade. Também exilou os líderes mais influentes de Israel, para que o reino não voltasse a se fortalecer nem se rebelasse. Ele só sobreviveria se cumprisse seu tratado com a Babilônia. Contudo, esse homem da família real de Israel se rebelou contra a Babilônia e enviou embaixadores ao Egito para pedir um grande exército e muitos cavalos. Acaso Israel pode deixar de cumprir os tratados que fez sob juramento e ficar impune? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, o rei de Israel morrerá na Babilônia, a terra do rei que o colocou no poder e cujo tratado ele desprezou e quebrou. O faraó e todo o seu exército poderoso não serão capazes de ajudar Israel quando o rei da Babilônia cercar Jerusalém novamente e destruir muitas vidas. Pois o rei de Israel desprezou seu tratado e o quebrou depois de jurar obediência. Portanto, ele não escapará. Por isso, assim diz o Senhor soberano: tão certo como eu vivo, eu o castigarei por quebrar minha aliança e desprezar o voto solene que fez em meu nome. Lançarei minha rede sobre ele e o pegarei em meu laço. Eu o levarei à Babilônia
e o julgarei por sua traição contra mim. Todos os seus melhores guerreiros serão mortos na batalha, e os que sobreviverem serão espalhados aos quatro ventos. Então você saberá que eu, Senhor, falei. Assim diz o Senhor soberano: pegarei um ramo da ponta de um cedro alto e o plantarei no topo do monte mais elevado de Israel. Ele se tornará um cedro majestoso, que estenderá seus ramos e produzirá sementes. Aves de toda espécie farão ninhos ali e encontrarão abrigo à sombra de seus ramos. E todas as árvores saberão que eu, o Senhor, derrubo a árvore alta e faço crescer a árvore baixa. Faço a árvore verde murchar e dou vida à árvore seca. Eu, Senhor, falei e cumprirei o que prometi. E aqui finalizamos Ezequiel 17, vamos ao capítulo 18. Recebi outra mensagem do Senhor. Por que vocês citam este provérbio a respeito da terra de Israel? Os pais comeram uvas azedas, mas os dentes dos filhos é que estragaram. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, vocês não citarão mais esse provérbio em Israel, pois todos me pertencem, tanto pais como filhos. Aquele que pecar é que morrerá. Suponhamos que um homem seja justo e faça o que é certo e direito. Não participa de banquetes nos lugares de adoração diante dos ídolos de Israel, nem os adora. Não comete adultério e não tem relações com a mulher quando ela está menstruada. É um credor misericordioso que não fica com os objetos entregues como garantia pelos devedores pobres. Não rouba dos pobres, antes dá alimento aos famintos e providencia roupas aos necessitados. Empresta dinheiro sem visar lucros, mantém-se afastado da injustiça, é honesto e imparcial quando julga e obedece fielmente a meus decretos e estatutos. Quem age desse modo é justo e certamente viverá, diz o Senhor soberano. Suponhamos, porém, que esse homem tenha um filho ladrão ou assassino, que se recusa a fazer o que é certo. Suponhamos que esse filho faça todas as maldades que seu pai jamais faria. Participe de banquetes oferecidos a ídolos nos lugares de adoração, cometa adultério, oprima os pobres e os desamparados, roube de seus devedores ao não lhes devolver sua garantia, adore ídolos, pratique pecados detestáveis e empreste dinheiro visando lucros. Acaso esse pecador deve viver? Não, ele será responsabilizado e morrerá. Suponhamos, porém, que esse filho pecador tenha por sua vez um filho que vê a perversidade do pai e decide não viver desse modo. Esse filho não participa de banquetes nos lugares de adoração, não adora ídolos e não comete adultério. Não explora os pobres, antes trata os devedores com imparcialidade e não rouba deles. Dá alimentos aos famintos e providencia roupas aos necessitados. Ajuda os pobres, não empresta dinheiro visando lucros e obedece a todos os meus decretos e estatutos. Ele não morrerá por causa dos pecados de seu pai. Certamente viverá. O pai, no entanto, morrerá por causa de seus muitos pecados, por ser cruel, roubar das pessoas e fazer o que era claramente errado no meio de seu povo. Vocês, porém, perguntam, como assim? O filho não paga pelos pecados do pai? Não, pois se o filho faz o que é justo e certo e guarda meus decretos, ele certamente viverá. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não será castigado pelos pecados do pai, e o pai não será castigado pelos pecados do filho. Os justos serão recompensados por sua justiça, e os perversos serão castigados por sua perversidade. Mas, se os perversos abandonarem seus pecados
e obedecerem a meus decretos, e fizerem o que é justo e certo, com certeza viverão e não morrerão. Todos os pecados que cometeram no passado serão esquecidos, e eles viverão por causa de seus atos de justiça. Vocês acham que eu gosto de ver os perversos morrerem? Diz o Senhor soberano. Claro que não. Meu desejo é que eles se afastem de seus maus caminhos e vivam. Contudo, se os justos se afastarem de sua justiça, cometerem pecados e agirem como outros pecadores, deve-se permitir que vivam? Claro que não. Todos os seus atos de justiça serão esquecidos, e eles morrerão por causa de seus pecados. Vocês, porém, dizem: o Senhor não é justo. Ouça, ó povo de Israel. Quem é injusto, eu ou vocês? Se os justos se afastarem de sua justiça e cometerem pecados, morrerão por causa disso. Sim, eles morrerão por causa de seus pecados. E se os perversos se afastarem de sua perversidade e fizerem o que é justo e certo, preservarão a vida. Eles viverão, pois pensaram melhor e decidiram se afastar de seus pecados. E, no entanto, o povo de Israel continua a dizer: o Senhor não é justo. Ó povo de Israel, vocês é que são injustos, e não eu. Portanto, julgarei cada um de vocês, ó povo de Israel, conforme suas ações, diz o Senhor soberano. Arrependam-se e se afastem de seus pecados, e não permitam que eles os derrubem. Deixem toda a sua rebeldia para trás e busquem um coração novo e um espírito novo. Por que morrer, ó povo de Israel? Não é meu desejo que morram, diz o Senhor soberano. Arrependam-se e vivam. E aqui finalizamos o capítulo 18 de Ezequiel. Vamos a Salmos, capítulo 107. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Seu amor dura para sempre. O Senhor os resgatou, proclamem em alta voz. Contem a todos que Ele os resgatou de seus inimigos, pois Ele reuniu os que estavam exilados em muitas terras, do leste e do oeste, do norte e do sul. Eles vagavam pelo deserto, perdidos e sem lar, famintos e sedentos. Chegaram à beira da morte. Em sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de seus sofrimentos. Conduziu-os por um caminho seguro, a uma cidade onde pudessem morar. Que louvem o Senhor por seu grande amor e pelas maravilhas que fez pela humanidade, pois Ele sacia o sedento e enche de coisas boas o faminto. Estavam sentados na escuridão e em trevas profundas, presos com as algemas de ferro do sofrimento. Rebelaram-se contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Por isso Ele os rejeitou a trabalhos pesados. Caíram e não houve quem os ajudasse. Em sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de seus sofrimentos. Tirou-os da escuridão e das trevas profundas, e quebrou suas algemas. Que louvem o Senhor por seu grande amor e pelas maravilhas que fez pela humanidade. Pois Ele quebrou as portas de bronze da prisão e partiu as trancas de ferro. Foram tolos, rebelaram-se e sofreram por causa de seus pecados. Não conseguiam nem pensar em comer, e estavam às portas da morte. Em sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de seus sofrimentos. Enviou sua palavra e os curou, e os resgatou da morte. Que louvem o Senhor por seu grande amor e pelas maravilhas que fez pela humanidade. Que ofereçam sacrifícios de ações de graças e anunciem suas obras com canções alegres. Viajaram pelo mundo em navios, percorreram as rotas comerciais dos mares. Também eles viram as obras do Senhor e suas maravilhas nas águas mais profundas. Por sua ordem os ventos se levantaram e agitaram as ondas. Seus navios eram lançados aos céus, depois desciam às profundezas. Foram tomados de pavor.
Cambaleavam e tropeçavam como bêbados e não sabiam mais o que fazer. Em sua aflição, clamaram ao Senhor e ele os livrou de seus sofrimentos. Acalmou a tempestade e aquietou as ondas. A calmaria os alegrou e ele os levou ao porto de segurança. Que louvem o Senhor por sua bondade e pelas maravilhas que fez pela humanidade. Que exaltem em público diante da comunidade dos líderes do povo. Que o exaltem em público diante da comunidade dos líderes do povo. Ele transforma rios em desertos e fontes de água em terra seca. Torna a terra fértil em solo inútil por causa da perversidade de seus habitantes. Também transforma os desertos em açudes e a terra seca em fontes de água. Leva os famintos para ali se estabelecerem e construírem suas cidades. Eles semeiam campos, plantam videiras e têm grandes colheitas. Sim, ele os abençoa. Ali criam famílias numerosas e seus rebanhos não param de crescer. Mas quando diminuem em número e empobrecem por causa da opressão, da miséria e da tristeza, o Senhor lança desprezo sobre seus príncipes e os faz vagar num deserto sem caminhos. Contudo, livra do sofrimento os pobres e aumenta suas famílias como rebanhos de ovelhas. Os justos verão essas coisas e se alegrarão, enquanto os perversos serão calados. Quem é sábio levará tudo isso a sério. Perceberá como tem sido leal o amor do Senhor. E aqui finalizamos Salmos e os capítulos de hoje do nosso plano de leitura da Bíblia. Quero ainda, antes de finalizarmos, orar e consagrar e abençoar o nosso dia. Mas quero te lembrar de você deixar o seu like, o seu joinha aí, ele abençoa muitas vidas. Que você evangelize compartilhando com seus grupos e contatos. E que você que não é inscrito no canal, clique aí no botão inscreva-se, aperta o sino de todas para você receber nossos avisos quando entrarmos ao vivo. Ok? Vamos orar? Te louvamos, Pai, por Tua Palavra. Todos os dias agradecemos por Tua Palavra. Todos os dias. Estamos nos alimentando dela aqui no início da manhã. Nosso coração, a nossa mente se enchendo daquilo que é puro, que é amável, que é de boa fama. Daquilo que é a virtude, que é a louvor que está na Tua Palavra. E nós estamos, Senhor, vivendo uma renovação do entendimento, uma transformação da nossa maneira de pensar. Nos ajuda, nos abre os olhos espirituais, nos faz entender a palavra e aplicar, extrair, Senhor, a revelação do Teu Espírito Santo para a nossa vida. Nos ajuda nesse dia. Eu abençoo meus irmãos, declaro sobre eles um dia cheio da Tua presença. Poder de Deus, manifestação da presença de Deus sobre cada um. Abençoa os lares, as famílias, envia provisão, Senhor. Abre as portas. É o que nós oramos e agradecemos, consagrando o nosso dia no nome do Senhor Jesus. E você do outro lado que crê comigo, repete aí dizendo amém e amém. E glória a Deus e aleluia. Beijo grande no seu coração. Fica na graça e na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.